Saudações, saudações, começando mais um Podville. E comigo, Wilson Mira Júnior. E aí, Mira, tudo bom? Olá, Ivan. Olá a todos que nos assistem. Sempre é uma honra estar aqui com vocês. E hoje, a gente sempre acaba dizendo, mas hoje especialmente, é um programa muito importante para nós. Nós estamos aqui tendo a honra de receber ele, que já foi membro de comissões, delegado da CAASC, conselheiro estadual, vice-presidente na gestão anterior e atualmente nosso presidente da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, subseção Joinville, Garuva e Itapuá, Dr. Oliver Jander Costa Pereira, nosso líder, nossa liderança da advocacia joinvilense, catarinense como um todo. Quero te dizer, Oliver, já falei isso anteriormente, é uma honra estar aqui contigo. E hoje teremos um papo bem interessante sobre advocacia, direito, Semana da Advocacia. OAB. Oliver, é contigo. Obrigado, Mira. Olá, Ivan. Olá, Mira. Olá a todos que estão nos assistindo. Quero dizer que é uma honra para mim estar aqui no podcast de vocês. Já tenho acompanhado aí, bem interessante o formato. E agradecer também o convite, a oportunidade de estar aqui com vocês hoje e falando para os nossos telespectadores aí sobre a OAB, sobre a advocacia e sobre o trabalho que a gente vem desenvolvendo em prol da instituição. Muito bom, muito bom. Ivan? É a pauta que a gente vem tendo e vem falando, né, reforçando novamente a importância de nós trazermos entretenimento, informação, conhecimento, serviço público e o papel da OAB dentro da nossa sociedade como um todo, e em especial em Joinville, é sensacional. A gente que convive um pouco mais e sabe esse tipo de situação de oportunidade de alguém como o Oliver, de alguém como a Maria de Lourdes, a professora Tucci, o que a OAB representa e desmistificar um pouquinho essa questão da advocacia, do advogado. A OAB tem um papel fundamental no dia a dia das pessoas, nas mais diferentes formas, nos mais diferentes setores. Acho que a gente vai conseguir falar um pouquinho disso e um pouquinho da história do presidente também. E eu acho que foi muito bom ter pontuado isso, Ivan. A gente promete para vocês, né, não é um programa de advogados, né, não vamos ficar aqui com uma linguagem técnica, um juridiquês. Pelo contrário, a gente quer justamente demonstrar esse lado institucional, comunitário, social da instituição, que também é um órgão de classe dos advogados. E o Oliver, acima de tudo, Ivan, e você que nos assiste, tem uma vida, tem uma carreira além da OAB, por mais que tenha vários bons trabalhos desenvolvidos ao longo do tempo. Então, acho que a gente pode, de repente, Ivan, vocês sabem que a gente não tem um roteiro aqui, mas penso que nós podemos falar um pouco da tua vida, do teu lado pessoal. Tenho a oportunidade de conhecer um pouco mais, recentemente, inclusive, e sei que tu é um baita cara e assunto não vai faltar, a gente não precisa ficar restrito só à OAB, à instituição. Então já vou começar, Ivan. Tu é de Joinville, Oliver? Eu me considero joinvilense, de coração. Mas eu nasci em Curitiba, vim para Joinville com 3 anos de idade, então por isso que me considero joinvilense, né? Aqui estudei, me criei, formei família, né? Minha esposa é joinvilense, meus 2 filhos, o Breno de 8 anos, o Vicenzo de 5, são joinvilenses, né? Meu pai é joinvilense. Então, assim, toda a família daqui. Aconteceu dos meus pais se conhecerem em Curitiba, quando estavam estudando lá, e aí se casaram lá, eu acabei nascendo lá, mas vim para cá ainda pequeno e construí toda a minha vida, minha carreira aqui. Então, por isso que eu digo que me considero joinvilense de coração. Não sei nem andar de carro em Curitiba, lá é só com o Google Maps ali ativado, porque senão não funciona. Tenho parentes lá ainda, né? Minha família, alguma parte ainda mora lá, mas a grande maioria é de Joinville. E para mim é a minha cidade, né? Foi mais por uma situação, então, circunstancial, pontual, mas família joinvilense de coração. Sim. Só o registro, mas Sim. Joinvilense nato aí, vamos dizer Sim. assim. Quase nato. Tá certo, tá certo. Quase nato. E aí, você fez Direito. É a tua faculdade de formação. Isso. Joinville? Eu, até é curioso, assim, eu não sabia o que eu queria da vida. Acho que muita gente acontece isso, né? Muitas vezes as pessoas olham pra gente, assim, vê, tá na UAB e tal,
aquilo que a pessoa sempre quis, mas comigo foi bem o inverso. Eu não sabia o que eu queria, cheguei no segundo grau ali, então, né? Então, segundo grau, agora já entrega a idade. Então, agora ensino médio, né? Agora ensino médio. E eu não sabia o que queria, fui estudando e tal. Fiz um curso técnico em processamento de dados na época, que é a profissão do futuro, né? E eu fui estudar. Não me adaptei muito bem, assim, mas fiz, né? Um ano. E aí acabei pegando, na época tinha aqueles guia do estudante, assim, que falava das profissões, daí tinha separado por profissão, falava ponto positivo, negativo, e ia de uma forma, assim, objetiva, dizendo quais eram as profissões do futuro, o que era, o que oferecia, média de remuneração, que era importante, né, vinha em destaque. E ali eu fui lendo, não, assim, ainda me identifiquei, fui lá e fui excluindo o que eu não gostava. Foi excluindo o que eu não gostava, porque eu sabia o que eu não gostava, não sabia o que eu gostava, né? O meu pai era técnico mecânico, trabalhava com manutenção de torno, fresa, plana, assim, sempre queria que eu trabalhasse nessa área, né? Eu atuei na empresa dele desde os 14 anos, né? Estudava e daí trabalhava na empresa dele, comecei no almoxarifado, depois fui auxiliar de mecânico, trabalhava lá na limpeza das máquinas, mas aquilo para mim não era, assim, aquilo que eu queria para minha vida, sabe? Eu notava que eu gostava, assim, quando chegava mais, assim, na mesa do escritório, alguma coisa para fazer, ou fazer um orçamento, alguma coisa assim, eu achava que eu me identificava melhor. Mas também aquilo para mim não trazia, assim, uma resposta do que eu gostaria de fazer pro resto da vida, né? E eu fui excluindo lá no guia do estudante, no fim ficou direito, administração e odontologia. Nada a ver assim uma com a outra, né? Uma da saúde, outra bem distintas também. E eu acabei optando por fazer o vestibular para administração, na época, porque tinha aqui em Joinville. Odontologia, na época, nem tinha, era só em Curitiba. E aí eu acabei fazendo para então FURJ aqui, né? Univille. E legal. Fiz ali, passei. Primeiro ano, no segundo ano eu falei, não é isso que eu quero. Não adianta eu terminar o curso porque eu não vou exercer, assim, não é para mim isso. Comecei a estudar para fazer vestibular de novo, estudei, passei para Direito na Associação Catarinense de Ensino, agora Faculdade Guilherme Gimbel, tu vê que faz tanto tempo que até tudo mudou o nome, né? E aí... Não tem mais ensino, não tem segundo grau, não tem mais da CE, não tem mais... Mudou tudo. Então a gente tá falando de bastante tempo. E aí, desde o primeiro momento que eu entrei na Faculdade de Direito em Joinville, eu me identifiquei. Assim, foi impressionante. É isso que eu quero pra minha vida. Me identifiquei com a turma, me identifiquei com as matérias, me identifiquei com tudo. Desde o início daí, primeira semana de aula, que quiseram eleger o representante de turma, né? Daí todo mundo, Oliver, já... Representante de turma. Foi mais ou menos assim, né? Aquele que quer dar um passo à frente, ninguém deu, todo mundo deu pra trás, né? Daí só sobrou eu. Mas assim, daí fui... Pra trás ainda apontaram o dedo. Apontaram ele. E daí eu fiquei, e desde então fui primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto ano, todos os 5 anos da faculdade eu fui representante, de tanto assim que eu me identifiquei, né? Tanto com os colegas, quanto com as matérias, quanto com aquilo que a gente estava vivenciando. Então, para mim teve um processo democrático nesses anos todos? Ou por aclamação. Falava, pessoal, vamos oxigenar, vamos pegar um novo. Não, vai você. Tá Ninguém bom. mais queria, né? Então, sobrou para mim. Mas, assim, eu gosto até de contar essa história, porque eu acho que é interessante, porque eu vejo que muitas vezes as pessoas não sabem e levam aquilo como um fardo. Para mim era até um certo fardo, assim, porque né, eu tinha ali, meu pai tinha empresa, sabe? Era uma empresa pequena, né? Não era uma família de advogados? Ninguém de advogado na minha família, nada. Então, assim, eu fui mesmo por exclusão, por exclusão. E acabou para mim, assim, graças a Deus, dando certo. Depois ainda, né, conversei com meu pai, assim, que triste de eu não poder ter te dado esse orgulho, assim, né, de trabalhar na tua profissão. Ele falou assim, não, filho, fica tranquilo, se é o que você gosta, fica tranquilo, você tá muito bem, assim, hoje, né, se identificou com a tua carreira, isso pra mim é o que mais importa. Então, ficou aquele sentimento de paz, assim, em relação a isso, sabe? Mas como eu digo, eu acho que é interessante, assim, porque para que as pessoas não tenham aquele peso de, eu vou ser tal coisa, né? Hoje com meus filhos eu converso, o mais novo disse que quer ser advogado, mas eu nunca falei nada pra ele, né? Ele falou que quer ser advogado. O outro disse que quer ser construtor. Eu falei, legal também, bom também. Daí o que precisa, pai? Que faculdade precisa fazer para ser construtor? Vai fazer uma engenharia civil, né? Então, assim, eu deixo aberto, quer fazer, faz, né? Acho que é importante a pessoa se identificar com aquilo que ela faz e fazer com gosto. Eu, felizmente, tive essa oportunidade, depois que eu terminei a minha graduação, em seguida já emendei uma pós-graduação em Direito Empresarial, porque desde da graduação eu também comecei a fazer estágio na área
de direito do trabalho empresarial. Uma empresa de Joinville no jurídico. Comecei como estagiário, né? Depois que me formei, aí fui admitido como trainee, então já estava naquela área trabalhista empresarial. Aí não tinha uma pós-graduação de direito do trabalho aqui, eu fiz de empresarial. Depois abri uma de direito do trabalho logo na sequência, foi 2 anos e meio essa. Depois abri uma de direito do trabalho, eu fiz essa de direito do trabalho. Então eu fiz nas 2 áreas também que eu queria. Eu acho que quando a gente gosta, isso não é um sacrifício, né? É um prazer tu estudar naquela matéria que você se identifica. E eu, felizmente, daí trabalhei nessa empresa. Depois daí, trabalhei acho que 4 anos e meio, fiquei 2 anos e pouco como estagiário, depois mais 2 anos e pouco como advogado. Aí fui trabalhar num outro escritório grande aqui de Joinville e trabalhei até 2015, quando então eu montei o meu escritório. E sempre assim, né, atuo em várias áreas, mas a área principal ainda é a área trabalhista empresarial. Então, assim, eu acho que te realiza. Aquilo que era um fardo virou uma opção de vida e te satisfaz. Quando eu estiver falando muito, vocês me cortam, tá? Não, aqui o espaço é... A gente que às vezes tem que se policiar para não falar mais do que entrevistado, porque as pessoas querem assistir o entrevistado. Eu já recebi esse feedback. Oi, só uma coisa, eu tava fazendo lá, tu falou 62,8% e o convidado deixa os caras falar, pô. Mas é que a gente gosta de falar, conversar, né? O assunto flui, mas a gente tem que se policiar, com certeza. Já que a gente tá falando dessa situação, olha, a reforma trabalhista, como é que tá isso? Como é que tá o mercado? A reforma trabalhista, ela entrou em vigor em novembro de 2017, né, e ela modificou bastante o mercado mesmo, né? Antes a gente via que nas ações colocava-se tudo e mais um pouco ali, né? Os pedidos lá no final da ação começavam um pedido A, B, C, D. Quando chegava no Z, daí começava de novo. Era A, B, A, C, começava de novo. O alfabeto. E aí, assim, hoje a gente vê que isso diminuiu. As pessoas realmente pedem aquilo que entendem ser devido, né? E cabe a outra parte fazer a contestação. Os valores também eram bem exorbitantes, isso mudou. Houve uma queda na quantidade de ações trabalhistas por causa desse empecilho. Agora precisa ter pedido líquido, que cada pedido ali, por exemplo, pede horas extras. Tem que dizer a quantidade de horas extras e o valor que você entende devido como horas extras. E antes não precisava, jogava-se ele só horas extras, né? E colocava-se um valor final total. Agora cada pedido tem que ter um valor determinado. Então isso tudo fez com que as ações trabalhistas diminuíssem. Mas foi aquele choque inicial, depois já começou a subir de novo, e agora com uma decisão do STF recente que diz que não tem que pagar, aliás, a justiça gratuita, né? Concede a justiça gratuita para os reclamantes nas ações trabalhistas, daí agora já aumentou bastante de novo. Sim. Voltou quase ao patamar do que era antes. Eu não quero entrar nesse mérito político da questão, mas não... a parte mais fraca da relação é o reclamante, né? Então, eu não sei se a ideia de cobrar do reclamante foi uma boa ideia, porque é uma camada da sociedade que realmente ela ficou impedida de buscar o judiciário. É que ali eu acho que tem nuances, né? A gente não quer entrar muito na parte técnica, mas eu acho que existiam excessos. Eu acho que o que o Oliver estava se referindo era aquela coisa que o cara chutava tudo, né? A pessoa tinha trabalhado, o empresário muitas vezes reclamava que recebia uma citação, a pessoa trabalhou, sei lá, 3 meses na experiência e chegava uma ação trabalhista de 300 mil. Né? Com 32 pedidos. Exatamente. Rodava o alfabeto. Então, isso com a reforma trabalhista deu uma amenizada. Isso. E agora existe uma espécie de realocamento do mercado, as coisas vão se assentando. Eu acho que até a balança estava desequilibrada para um lado, desequilibrou para o outro, e agora eu acho que ela tenta se arranjar um meio... porque assim, realmente, a gente recebia ações ali, às vezes 3, 4 milhões, assim, a pessoa que trabalhou 1 ano, então assim, coisa assim que era fora da realidade. Sai da lógica. Né? Até pra gente era ruim, porque para explicar pro cliente, né, por que tá pedindo aquilo ali. Aí eu sempre tinha que fazer o cálculo, fazer, o valor real que está sendo pedido, conforme está aqui na ação, é tanto. Às vezes era mais, às vezes era menos, mas geralmente era menos do que aquilo que estava lá. Né? Então, assim, para você conversar com o teu cliente já é mais difícil, assim, né? Tem que explicar de uma forma transparente, a gente sempre trabalha assim, né? Tu não pode iludir nem para mais nem para menos, sim. Mas, assim,
tu tinha que pegar e fazer o cálculo. Agora não precisa, porque já vem com o cálculo pronto, né? Tu já sabe qual que é o risco do teu cliente com aquela demanda trabalhista. Fica mais real. Fica mais real. O cara vê valor, não. Então acaba 13º eu paguei. É. O valor tá certo, mas eu já paguei, tem comprovante e tal. Exatamente. Acho que houve um equilíbrio, sim, agora. Então, Oliver, aí durante esse período você foi desenvolvendo ali, constituindo família. Eu acho que tu teve uma passagem militar, né? Sim. Eu fiz o NPOR aqui no 62BI, em Joinville. Aí fiz depois o estágio de instrução no ano seguinte, mas acabei não seguindo a Desculpa, carreira. Oliver. Eu também. Eu vou fazer justamente essa a pergunta. gente que não era. Não é do meio? Eu sempre brinco com os amigos, né? Eles têm essas siglas Núcleo de Preparação de Oficiais da Reserva, NPOR. NPOR. São 20 alunos, né? Não é soldado, não é cabo, não é sargento. Não entra são pelo alunos da alistamento NPOR. dos 18 anos, Oliver? Entra igual. É pelo entra igual. alistamento. Só que eles fazem daí pela formação da pessoa à época. Pelo menos o terceiro ano do ensino médio, vou falar ensino médio agora. Pelo menos o terceiro ano ou cursando a faculdade. Eu, na época, eu estava daí já no primeiro ano, ou no primeiro ano de administração. Então, por isso, daí eles separam, você quer fazer NPOR? Certo. Então, eles perguntam quem é voluntário. Eu fui voluntário para servir. Então, daí eles escolheram. É um pouco melhor também, né? Assim, do que como recruta normal, né? Exatamente. Não, é melhor. A NPOR são 20 pessoas. Você já entra hierarquicamente superior a soldado e acaba, né? Pensei, isso aí que eu quero, né? Já... Na largada. Na largada já sai bem. Então, assim, daí entrou, são só 20 alunos por ano. Eu sei que aqui em Joinville, daí na minha época ali teve vários anos, depois acho que ficou por corte de gastos aí do governo federal, teve acho que uns 5, 6, 7, 8 anos que ficou sem, agora voltou de uns anos para cá. Mas é bem interessante, porque daí você sai formado aspirante oficial, né? E daí como você vai para reserva com uma patente acima, você vai para reserva como um segundo tenente. Então, eu sou segundo tenente da reserva. Que daí é oficial temporário, né? Não é um oficial de carreira como os demais oficiais que a gente tem aqui no batalhão. E até eu faço parte aqui da Associação dos Oficiais da Reserva que tem em Joinville, que é bem interessante, assim. As turmas se encontram. Se encontram. Daí são para todos os oficiais da reserva, independente do ano que serviu, né? Tem gente que serviu agora e há pouco tempo saiu, tá na reserva e é oficial, pode participar. É bem interessante. Tecnicamente você é reserva ainda? Não vou te perguntar datas, tá, Oliver? Mas tecnicamente você é configurado reservas? É reserva. Se tiver uma guerra, aí lá vai o Oliver. Dá-se prioridade para os mais recentes, né? Claro, os caras para acabar. Até 5 anos depois que você vai para reserva, até anualmente você tem que ir até o batalhão, carimbar e tal. Depois de 5 anos você continua sendo reservista, mas só vão te chamar se realmente precisar, porque daí a pessoa já esqueceu da metade das coisas. É a turma de trás, assim, quando a coisa precisa apertar... Chama o Oliver lá. Legal. Mas, em paralelo a isso aí, com direito, foi trabalhando em empresa de grande porte, grandes escritórios, constituiu o próprio escritório, mas em paralelo também tu tens uma carreira, assim, uma jornada trilhada dentro da OAB. Sim. Desde o início, né? Desde o momento que eu peguei minha carteira, quem entregou ainda foi o saudoso presidente José Geraldo Ramos Virmão, que era o presidente à época, ele que entregou a carteira para mim. E ele cativava assim, as pessoas, né, para tá visitando a OAB e participando. E eu comecei daí a participar só assistindo. Aí ele começou, vamos participar de comissão e tal. E eu, em seguida, assim, um tempo depois, já comecei a participar da comissão de eventos. E daí... né, foi indo como eu na faculdade eu fazia, né, além dessa parte de representante de classe ali que eu falei, também tinha de organizar os churrascos e tal, daí eu comecei a participar da comissão de eventos, depois daí fui comissão de Direito e Trabalho, que era a minha área, e daí uma coisa vai puxando a outra, né, você começa a se envolver, começa a entender melhor como funciona a instituição, aí onde eu fui depois convidado daí para ser delegado da Caixa de Assistência, que é um braço social da OAB, né, que participa e promove as ações sociais, né, e caminhada, corrida, campanha de vacinação, campanha de exame, mamografia, né, essas coisas. Então, comecei a participar como delegado da Caixa. E daí, como eu falei, uma coisa vai puxando a outra, aí concorri para ser conselheiro estadual. E daí, a nossa chapa ganhou, funciona em regime de chapão, né, não é individual, nossa chapa ganhou. Entre 2016 e 2018, eu fui conselheiro estadual, representando Joinville, orgulhosamente, honrosamente. E depois disso, daí fui convidado para ser candidato a vice-presidente na chapa da doutora Maria de Lourdes Belo Zimat, Tuti. Pessoa muito querida, uma das pessoas que eu mais admiro
nesse mundo. Professora professora de metade dos que fizeram direito em Joinville. Verdade, eu não tive esse prazer. A outra metade ela foi coordenadora daí. Eu não tive esse prazer de ter ela como professora, mas todo mundo fala bem, ela é uma unanimidade, assim, né? E ela daí, a gente ganhou também essa eleição, ela fez um trabalho excelente, né, com a nossa companhia ali também na diretoria. Sim, claro, com E certeza. depois disso, daí recebi o convite dos ex-presidentes para ser candidato a presidente da OAB Joinville. A eleição foi em novembro do ano passado e a gente assumiu agora em janeiro desse ano. Então, uma trajetória desde o início também da advocacia, assim, que eu vou fazendo paralelamente. Sempre degraus que vai subindo, não repete cargo, não tem uma busca por cargo. Até poderia, né? Mas eu sou contra isso. Acho que sempre tem que ter oxigenação, sabe? Desde o começo, agora eu estou presidente da OAB Joinville, mas desde o início já firmei o compromisso de não ser candidato à reeleição. A gente sempre tem que dar espaço para as pessoas diferentes, né? Com ideias diferentes, fazer coisa diferente, vem com ideia nova. Principalmente, assim, né? Jovem advocacia. Eu acho que é um negócio que é muito interessante, assim. Eu sempre favoreço, incentivo, nomeio para cargos importantes, assim, porque eu acho que a jovem advocacia vem com aquele gás, assim, com aquele sangue nos olhos que a gente precisa, né? Obviamente que a gente sempre tem que ter um equilíbrio, né? A gente não pode colocar todo mundo só jovem, a gente tem que ter um equilíbrio, sim, né? claro. Entre experiência é e importante, renovação, né? Mas é importante, assim, a gente mesclar e trazer as pessoas para que essas pessoas sejam preparadas para ocupar os cargos que hoje a gente ocupa. Ivan, tu sabe o que eu acho, assim, acho que tu vai fazer um questionamento, mas o que eu acho, eu sou suspeito para falar, né? As pessoas conhecem, sabem que a gente está junto com o Oliver lá, mas uma coisa que me chamou a atenção na tua fala, Oliver, quando eu peguei a credencial, saudoso irmão, ele sempre convidava as pessoas para participarem da OAB. E é um pouco do que você tenta reproduzir. Eu vejo isso na prática, os que estão chegando, não só os que estão chegando, tem café com o presidente, mas especialmente os que estão chegando para que as pessoas obtenham a credencial, mas entendam que ali é a casa do advogado e continuem. Não basta ser advogado, pagar anuidade, mas entender que ali é o porto seguro do advogado. E aí faz esse trabalho justamente de mobilizar e fazer com que os advogados estejam presentes na OAB. E aí, onde a jovem advocacia é fomentada a isso, de já pegar junto, né? Imagino que reproduz esse modelo que foi um pouco da tua carreira, né? Exato. Pegou a credencial, mas não foi daquele que se afastou da OAB. Sempre esteve ali presente e aí, naturalmente, as coisas vão acontecendo. Naturalmente, exatamente. E foi assim que aconteceu comigo. E hoje, assim, eu valorizo, toda entrega de credencial que a gente tem, e a gente entrega cerca de 50, 60 credenciais novas para advogados ali todo mês na OAB Joinville, que abrange Garuva e Itapoá também, né? Mas, assim, é bastante gente. Mas eu faço questão de estar presente, participo dos cursos de ética, que o Dr. Mira também está lá sempre, porque é importante, né? Tu tá perto dessas pessoas e mostrar que a OAB não é só o carnezinho que vem ali uma vez por ano. A OAB oferece muita coisa. Se você usar só os convênios que a OAB proporciona, você já tira a tua anuidade mais um pouco. Eu tiro. Só com convênio com farmácia eu já tiro. Verdade. Né? Então, assim, tu vai em restaurante, tem convênio. A gente fez só nesse ano, eu acho que em torno de 60 ou 70 convênios, só agora em 2022, fora os que já tinha. Então, assim, é muita coisa que é oferecido. Fora essas campanhas, né? Às vezes a campanha de vacinação contra a gripe, né? É oferecido ali, às vezes, quando é possível, faz um acordo bom lá com o fornecedor, consegue-se gratuitamente, se não ao invés de 80, é 30 reais. Então, assim, é muito subsidiado, assim. Com todo respeito às demais profissões, mas a OAB é que mais fornece condições, subsídios, benefícios para os seus associados, para os advogados. Eu queria entrar nesse mérito, presidente e Mira. O mercado da advocacia, como muitos outros, né, com a questão do curso superior, tu comentaste agora, são 50, 60 novos todo mês. Mas mesmo assim, os mais experientes, Oliver, Tucci, tem exceções, mas a questão poderia ser a OAB pensar assim, são concorrentes vindo, sabe? Pô, 50, 60 cara que vão tirar, e poderia ter esse pensamento. E dentro da OAB, volto a dizer, sempre tem exceções, mas tem um sentimento de acolhimento, uma jovem advocacia, os advogados, né, ensinando os novos advogados a entrar no mercado. Como a sociedade poderia ter isso de outras formas, que é o que tu comentaste, da força da OAB
para os seus associados e para quem é advogado. Exatamente. Porque se tu pensar rasamente, pô, tu tá treinando os caras porque vão tirar teu cliente. E não é isso. Esse sentimento a OAB faz, eu acho que muito bem, que é fomentar e capacitar pessoas que você, né, no mercado serão teus concorrentes. Mas tem um sentimento maior do que isso dentro da OAB. Eu acho sensacional o que acontece dentro da OAB nesse sentido. Eu penso que mais importante que a gente olhar esse lado da concorrência, né, é você verificar a classe como um todo. Né? Quanto mais você treinar os profissionais e dar condições para que eles sejam bons profissionais, mais a profissão vai ser valorizada. Fortalece a classe. Vai fortalecer a classe. Fica bom para todo mundo. E a gente pensa dessa forma. Então, assim, a gente tem 42 comissões temáticas e representativas na OAB Joinville. Então, cada uma delas tem um tema, né? Duas são uma da comissão de Itapoá. São 42? Tem 42. Então, assim, a gente faz e a gente incentiva desde a entrega da credencial, desde o curso de ética, as pessoas a participar. Porque a pessoa ali vai ter a companhia e aquela troca de experiências que precisa no início de carreira. Porque é assim, né? A pessoa que pega a sua credencial, alguns já trabalham no escritório de advocacia, já tem outra experiência, mas a maioria não sabe o que fazer. Ele vai, vou abrir uma porta, vou procurar um colega, e ele tem dificuldade no início de carreira. Tem dificuldade. Então, assim, você estando numa comissão, eu faço parte da comissão do advogado trabalhista até hoje, né? Na comissão lá, às vezes o pessoal pede, tem um modelo de uma petição tal, ou como é que eu faço com uma situação tal? As pessoas trocam, se ajudam. Então, acho que isso é importante, que a pessoa vê a OAB dessa forma, como um porto seguro, né? Então, eu sempre digo lá, uma coisa que a gente tem feito também é incentivar a participação dos advogados nas comissões e utilizar a estrutura da OAB. A gente tem um escritório compartilhado lá, que é disponibilizado de forma totalmente gratuita para os advogados e advogadas. Basta agendar lá por causa da questão da pandemia, só para não lotar e ficar, né, muita gente aglomerada, mas basta fazer o agendamento. A pessoa chega lá e utiliza. Então, tem lá estação de trabalho, computador, impressora, tem café, tem uma água, sabe? Então, a pessoa tem como. Se ela não quiser montar o escritório, ela pode utilizar ali. Sim. Então, assim, a gente dá essa assistência. A gente tem um disco prerrogativa 24 horas para o advogado que se sentir prejudicado com alguma prerrogativa profissional dele violada, ele liga 24 horas por dia e vai ser atendido. Sempre tem alguém em plantão. Mérito do Dr. Rafael Sievert, que é o nosso secretário-geral adjunto hoje, que era presidente da comissão de prerrogativas na gestão anterior, que ele que atende o telefone lá e quando tem problema ele acorda, vai de madrugada, quando tem algum problema vai lá e resolve. É um grande parceiro nosso ali também na instituição, assim como todos os demais diretores. Nosso time ali é sensacional. Nossa vice-presidente, a doutora Janaína, também uma guerreira trabalhadora. Doutor Guilherme Aquino Roisen Pereira, que é o nosso secretário-geral, né, cuida bem de toda a estrutura ali da OAB, dos colaboradores, né, e a doutora Kathleen, que é a tesoureira, também sensacional. Tem o doutor Nicolas, que é o coordenador geral dessas 42 comissões, então ele, né, também carrega o piano ali, então a turma é muito boa. Sim. Sozinho a gente não faz nada. Trabalho de time, né? Trabalho de time, sempre. E eu digo isso há muito tempo. Nós somos quantos em Joinville? Na nossa subseção? Somos quase 5.000 advogados. Aí tem alguns que não são ativos, né? Que é em torno de 1.000, mais ou menos. Então, é em torno de 4.000 advogados ativos. 4.000 ativos. É bastante gente. É uma quantidade. Mas eu grande. sempre digo, assim, que tem mercado para todo mundo. Joinville tem 600 mil habitantes. Né, se for ver. A gente, o que a gente é contra, assim, uma tecla que eu tenho batido, né? A gente tem, salvo engano agora, 8 instituições de ensino de direito, 8 faculdades de direito em Joinville, né? Com mais 2 aí que abriram recentemente. Isso é um problema pra gente hoje, porque assim, essas faculdades mais novas não estão colocando ainda essas pessoas no mercado, né? A hora de começar a colocar esse número de 50, 60 credenciais novas aí por mês vai aumentar bastante. E a preocupação, a gente não pensa assim, dessa forma como você bem colocou, da concorrência. Mas e o mercado? Como é que vai se adequar a isso? Né? Então, assim, ok, as que estão, né, foram aprovadas, o MEC autorizou, tudo bem, a gente apoia. Agora, a abertura de novos cursos jurídicos no país, ela tem que acabar. Né? Porque, sob pena de, talvez, no futuro próximo aí, acabar ou prejudicar de uma forma tão grande a profissão que ela vai modificar totalmente. Isso, acho que médio prazo. Não dá para dizer que é longo prazo, mas médio prazo. Mas assim, acho que curso jurídico no Brasil tá demais, assim, tá demais.
Não, eu acho importante esse esclarecimento, Oliver, porque o que acontece? Veja, Ivan, qual é o grande trabalho, assim, da instituição OAB com relação aos cursos jurídicos? Isso vem do Conselho Federal, do Conselho Seccional, estadual, tanto quanto na OAB, na subseção aqui em Joinville e Garovo Itapuá. O problema é curso jurídico entregar qualidade. Porque nós temos um X número de pessoas, isso é de conhecimento público, você não precisa ser da área do direito para ter conhecimento disso, que nós temos lá 90%, 80% de não aprovação no exame de ordem. E todos nós aqui fizemos, sabemos que não é um exame super difícil, impossível de passar, né? Ele tem uma régua ali de qualidade, por mais que nós tenhamos algumas críticas, eventualmente, poderia ser assim ou daquela outra forma, mas ele mantém uma espécie de régua. O grande problema que nós identificamos muitas vezes é as instituições de ensino acabam entendendo o curso de Direito como um curso barato, porque basicamente o que eles precisam? Sala de aula, carteiras, lá, uma estrutura de acadêmica, professores, mão de obra e biblioteca. Diferente de um curso de medicina, que vai existir laboratório, muitas vezes um mini hospital, um convênio com o hospital. Então eles acabam fomentando muito o curso de Direito. E tudo bem, nós temos uma população em crescimento, só que nós chegamos a um ponto que, me corrija se eu estiver errado, Oliver, a maior quantidade de cursos jurídicos e a maior quantidade de advogados no mundo é no Brasil. Naquela população lá, por 100 mil habitantes, nós estamos na frente de todos os rankings, nós já temos uma quantidade muito grande. E aí, me parece que existe justamente esse trabalho forte da OAB, porque na maioria das ocasiões a OAB inclusive se posiciona contra a abertura de novos cursos. Sim. E não é um simples posicionamento, nós não queremos mais advogados. É porque já tem muito curso, Ivan. Quando o Ministério da Educação vai liberar um curso, ele libera, olha, a instituição do Ivan, 200 vagas novas todo ano no curso de Direito. E aí já tem muita vaga ociosa lá no Ivan e outra instituição quer abrir. Exatamente. Então, acaba gerando não um problema só para a instituição, para os advogados, mas muitas vezes não é legítimo e não é honesto com você jovem, que está, como o Oliver já esteve no passado, como nós também já estivemos fazendo aquela sua escolha, e aí faz direito porque a instituição de ensino está implorando para você ir lá cursar direito com eles. Né? Então, penso que é um pouco essa luta que vem sendo que se utilize as vagas que já existem, né? Não precisa abrir vaga nova. Exato. É aquela coisa, né? Você não precisa construir novas salas, novos locais, enquanto você tem ocioso. Você faz a sua compra do mês quando os mantimentos estão acabando. Se todas as vagas ficarem preenchidas, daí talvez pode-se avaliar a criação dessas novas vagas, mas enquanto não se justifica. Essa é a grande questão. E deveria ser uma preocupação até da própria sociedade como um todo, né? Porque esses profissionais vão estar no mercado de uma forma e de outra. Às vezes, quem sou eu para dizer quem está capacitado ou não? A questão não é essa. Mas vão estar prestando serviços. E lá na ponta, como em qualquer outra área, quem sofre é o consumidor final. Exatamente. Então, a sociedade como um todo, e diferente do que um iogurte, uma massa, tu pode ir lá trocar. Às vezes um serviço jurídico, uma questão que perdeu o time, ou feito de uma maneira não correta, transitou em julgado e foi. Exatamente. Não tem como entrar com outra ação igual para questionar de novo. Perdeu o direito. E é o direito cidadão, né? Da pessoa, né? Não é do advogado. O cara pode ter trabalhado não sei quantos anos numa faculdade de direito lá. É exatamente isso. Então, o trabalho, por isso que eu falei lá no início, a importância do trabalho da OAB e do advogado dentro da sociedade. Sabe, nas mais diversas áreas, estamos falando de previdenciário, de trabalhista, de criminal. Então, a importância da categoria prestar um bom serviço, que eu acho que é o que tu falou e que o doutor Oliver também falaram. Não é a quantidade, não é também é como estão saindo as pessoas nesses novos cursos, né? E essas pessoas estão indo lá para a ponta, cara, e vai atrapalhar o cidadão cliente final. Então, esse cuidado que a gente tem que ter também, eu acho que como instituição, para não banalizar o trabalho em si. Né? Porque a gente escuta, e na advocacia às vezes é complicado, né?
E tem cada vez mais. Eu acho que as redes sociais tornaram as pessoas um pouquinho peritas em tudo, né? Muito peritas em tudo. Especialista em generalidades. Ó, eu tenho uma situação tal. Ó, eu aconselho a fazer isso. Não, mas o sobrinho do meu primo falou com um amigo que... Não. Então, esse cuidado acho que a gente tem que ter como instituição, né? Em relação a isso, dentro da OAB, além da comissão de ética, que outras ferramentas um jovem advogado pode utilizar lá? De treinamento, de capacitação? Porque eu vi também acho que mentoria? A mentoria, isso aí. Eu acho que me chamou a atenção esse trabalho, que é sensacional. A mentoria, para mim, é como se fosse uma filha. Porque eu fui a pessoa que implementou, né? Fui o primeiro coordenador, né? Foi uma ideia legal. Que trouxe o Dr. Guilherme para a OAB. E eu tive a incumbência de tirar aquilo do papel e transformar aquilo em realidade. Foi um programa que foi sensacional. Assim, a gente dividiu em 8 áreas do direito, cada mentoria, né, tinha uma área, e a gente abriu para até 20 jovens advogados, que a gente considera até 5 anos de inscrição, que fizessem a escolha por uma delas e que aí fizessem aquele participasse do programa. E no programa daí a gente escolheu por edital, né, tudo com publicidade, com transparência, assim, pessoas que tinham pelo menos 10 anos de atuação específica naquela área, reconhecimento da sociedade como um profissional daquela área, e as pessoas se inscreveram, a gente fechou as mentorias, e aí a gente fazia um encontro mensal de cada mentoria e também um encontro geral de todas as mentorias, porque tem áreas que são comuns, que tu pode falar de uma coisa mais abrangente, como teve um que a gente fez de soft skills e tal, bastante coisa assim, que pode ser usado para todas as mentorias. Então a gente fazia encontros conjuntos. E isso foi tudo durante a pandemia que a gente implementou. Então mais tudo virtual, ainda. Foi mais difícil ainda, mas a receptividade da Jovem Advocacia foi muito boa. Tanto que a gente continuou agora nessa gestão também, foi uma promessa nossa de campanha que a gente já cumpriu, e que vai continuar cumprindo até o final da gestão, se Deus quiser, que é continuar esse programa de mentoria e fazer a expansão. Agora a doutora Janaína e o Dr. Guilherme, a vice-presidente e o secretário, são as pessoas que estão tocando esse projeto, e está cada vez aumentando mais. Teve 77 pessoas inscritas na primeira, agora já deu 100 e poucos, então assim, está aumentando. E daí, além desses encontros, a pessoa não é assim, a ideia da mentoria não é só que ela seja um curso de especialização, ou que ela seja uma faculdade, reforço da faculdade. A ideia é passar a parte prática para os novos advogados, né? Aquilo que eles não têm na graduação. Então, essas pessoas formaram grupos de WhatsApp e daí o mentor vai sempre orientando. Teve, por exemplo, as pessoas da mentoria de Direito Criminal, o mentor, que é o Dr. Jonathan, ele levou as pessoas para participarem com ele de um júri. Participar lá, não chegam a falar e tal, mas participam com ele na mesinha. Já é o suficiente para ter aquele frio na barriga. Convivem, tem a experiência tem prática. Tem experiência prática, né? Então, assim, quebra aquele gelo. Então, isso é fundamental no início de carreira. E a gente tem agora, por exemplo, uma mentoria que a doutora Astrid Hoffmann que está tocando, que é gestão de escritórios de advocacia, que também é fundamental. A gente se forma em direito, a gente não se forma como administrador, como gestor, como empreendedor, né? Falta isso nas cadeiras, isso, né? Então, assim, isso também... Ninguém explica que dia 5 tem que pagar alguns custos fixos, né? Exatamente, daí vem aquela surpresa. E daí essa mentoria também, que é uma mentoria até que foi bem procurada tanto pelos jovens advogados quanto por não jovens advogados, né? Jovens há mais tempo. Sim, porque falta. A pessoa tem. Que bom que agora. Porque imagina uma desorganização financeira no escritório, é um problema. Sim. Né? Quem tem que trabalhar com longos processos, um fluxo de recebimento que não é tão instantâneo. Exatamente. Às vezes tu recebe por um processo que vai demorar 10 anos, né? Como é que tu faz aquilo, como é que tu gere, como você precifica aquilo também. Pois é. Porque assim é importante, você tem que ser uma coisa justa, né? Que você não fique no prejuízo e que o teu cliente também não fique. Né? Então, isso é importante. Então, a nossa ideia também é fazer isso de uma forma que os profissionais mais experientes também tenham um curso depois, a gente vai abrir, que não seja na mentoria, que é só para jovem advocacia, mas que esses profissionais também possam ter essas orientações, né, de gestão de escritório, que é bem importante. Mira, já que a gente está falando em pessoas que apoiam mentoria e pessoas que acreditam, olha, eu queria agradecer 2, 3 parceiros que a gente tem desde o princípio. Adilson Martins, m5imports.com.br, relógios,
tênis, roupas, bebidas, das mais variadas e de muita qualidade, m5imports.com.br. Adilson, obrigado pela parceria desde sempre, tá? Liderança Proteção Veicular. Lá em casa, meus veículos, a gente lá, o pai, minha esposa, todo mundo é Liderança Proteção Veicular. Nosso amigo Cláudio Suter Júnior, já precisei usar, Mira, foi sensacional. Então, Júnior, obrigado pela parceria. Eu acho que até do Rancho Timbé tu comentou algo, né, do Júnior. Olha só, você que está nos assistindo, um dos assuntos que a gente pretende tratar com o Oliver aqui hoje é também a Semana da Advocacia, que tem toda essa questão do direito. A gente sabe que, além de ser uma profissão honrosa, também acaba exigindo muito, um esforço mental, às vezes até um esforço físico, né? Acaba consumindo muito dos advogados, e a OAB, de ano em ano, acho que tu sabe disso, né, Ivan? Nem na pandemia, com todas as dificuldades da pandemia, fez questão de manter. Nós possuímos algo que é a Semana da Advocacia, um evento tradicional na cidade, da comunidade jurídica, é uma referência para a região, para o estado, inclusive, e é uma oportunidade que os advogados possuem de se capacitar, de se atualizar, e também é importante para a questão até de sanidade mental, descontrair um pouco, se divertir. Confraternizar. Confraternizar. E eu sei que o Oliver vai falar melhor adiante, nós temos toda uma programação, e a feijoada da OAB vai ser no Rancho Timbé, que é patrocinador nosso aqui do podcast, coincidentemente, Ivan. Sim. Quando eu vi na programação, eu disse, pô, que legal, são os nossos patrocinadores, são nossos apoiadores. Nos possibilita de estarmos aqui tentando entregar um conteúdo de qualidade, e que bom que uniu, né? Eu sou suspeito para falar, além da amizade que eu tenho com o Júnior lá do Rancho Timbé, o centro de eventos dele lá tá sensacional. Então a gente tem participado de alguns eventos lá, as formaturas que o Júnior, a Cintia, o seu Pedro, toda a equipe lá do Rancho Timbé tem feito sensacionais. E muito obrigado por confiar na gente também, de botar o nome do Rancho Timbé aqui no programa, Júnior. E vamos estar na feijoada da Semana da Advocacia. Que bom, que bom. OAB e Rancho Timbé. Duas entidades, duas referências na nossa cidade. Vai ser show de bola. E eu tenho certeza que essa gestão do Oliver e time, ele acabou escolhendo lá, avaliou algumas opções na cidade, e certamente foi de maior agrado, porque espera um grande evento. Mas antes da gente entrar na Semana da Advocacia, o nosso horário, Oliver, a conversa é boa, ela vai fluindo com facilidade, mas eu queria, assim, porque tu tens um grande desafio, né? Foi eleito em novembro, está na presidência, nós estamos aí 8 meses já da tua gestão, e você sucedeu a doutora Maria de Lourdes, foi vice-presidente, né? Tocou o piano junto com ela ali, mas felizmente foi a... Assumir depois da Tuti, cara. Não é fácil. Não dá pra pular uma. O bom é que o Oliver esteve do lado, então sim, claro, acompanhou muito disso, fez muito disso. Então, para vocês entenderem, aqueles que não necessariamente convivem com esse ambiente jurídico, a doutora Maria de Lourdes, a Tuti, foi a nossa presidente da instituição na gestão anterior, e hoje na estadual nós temos pela primeira vez a doutora Maria de Lourdes foi uma presidente mulher aqui na nossa instituição em 50 anos, e pela primeira vez em 88 anos nós temos a doutora Cláudia Prudêncio na presidência da seccional, da OAB estadual. Mas o que eu queria te perguntar, Oliver, queria, na verdade, que você nos apresentasse um pouco os desafios assim para a gestão, que a gente sabe que não é um trabalho fácil, por mais que seja voluntário, mas exige muito, e o compromisso teu, que eu vejo, é constante. Mas como é suceder a Tuti, ainda temos um espaço, tu tem uma fala muito importante nesse sentido, não vou aqui antecipar, mas o empoderamento feminino, eu vejo na tua gestão mesmo, você estando à frente, como é que fica isso agora nessa pós-Tuti? E o que a gente pretende nesse triênio, assim, o que a gente pode esperar um pouco da instituição, os advogados, a comunidade como um todo? Só já que a Tuti está na federal também, né? É a nossa conselheira federal? Isso. Né? Ela é conselheira federal agora. Sim. Assim, realmente é um grande desafio, né? Mas eu, muito me orgulho de ter sido apoiador e ter ajudado a eleger a primeira mulher presidente da OAB Joinville, que foi a Tuti. Da mesma forma,
fui apoiador e ajudei a eleger a doutora Cláudia Prudêncio, a primeira mulher presidente da OAB Santa Catarina. A gente tem que dar continuidade nesse trabalho, nesse espaço que foi aberto para as mulheres advogadas, né? Hoje a gente tem na OAB Joinville 7 coordenações. Das 7 coordenações, 4 eu nomeei mulheres, né? E assim, não faço a distinção, são pessoas que merecem, são pessoas que têm bagagem de OAB, que têm conhecimento, né? Tanto os homens quanto as mulheres, mas a gente tem que dar prioridade. As mulheres têm aquele capricho, aquele carinho também, né? Elas também abraçam aquela causa, elas trabalham de uma forma assim bem aguerrida, como é o caso da doutora Janaína, que é vice-presidente, a doutora Kathleen, que é tesoureira. A gente tem também, dos delegados da Caixa, atualmente, tem uma delegada titular e tem 3 suplentes. A nomeação é feita pela Caixa, mas a indicação parte da gente. A gente indicou 3 advogadas e 1 advogado. Então, a gente tem procurado manter todo esse apoio e todo esse caminho, né, que a doutora Maria de Lourdes abriu também na OAB Joinville. Nas presidências de comissões, várias são compostas por mulheres. A Comissão da Mulher Advogada é uma comissão super ativa. A doutora Silvana Travasso é presidente agora. A gente tem apoiado incondicionalmente. E eu digo também que o trabalho na OAB, ele é principalmente para o advogado, obviamente, como órgão de classe que mas também é perante a comunidade. E a gente tem trabalhado muito perante a comunidade. A gente tem feito várias visitas a vários órgãos, procurando formas de a gente interagir, contribuir também com a sociedade. E uma dessas formas a gente identificou na DPCAM, que é a Delegacia de Proteção à Criança, Mulher, Idoso, Adolescente e tal. As mulheres que são vítimas de agressão, os delegados relataram para a gente que elas não tinham um apoio, um acompanhamento depois das agressões, né? Muitas vezes existe aquele receio de fazer a denúncia e depois a pessoa denuncia e daí agora o que eu faço? Né? Então, assim, a gente identificou esse problema, viu como uma forma de a gente auxiliar também, e a gente viu um outro programa que foi desenvolvido, que é o OAB por Elas, em Balneário Camboriú, e a gente está trazendo isso com o apoio da OAB estadual, através da Comissão da Mulher Advogada aqui da OAB Joinville, para cá, para prestar atendimento e assessoria para essas pessoas. Então, acho que a função da OAB, além de defender, além de ser um órgão de classe, ela é muito maior. Ela é guardiã da democracia, né? Acho que é o principal órgão representativo da sociedade civil. Então, assim, o papel da OAB ele é gigantesco. Então, a gente não pode ter, nesses 3 anos de gestão, aquela visão de fazer as coisas aqui, o feijão com arroz. A gente quer fazer diferença, sabe? E eu acho que fazer diferença para a classe advocatícia e também para a comunidade. Então, a gente está atuando em diversas frentes para que a gente possa entregar esse resultado para a sociedade. Um outro exemplo é aquela campanha do TRE que foi lançado, que é o Bora Votar, né? Incentivando a participação dos jovens 16, 17 anos a fazer o seu título de eleitor e participar das eleições. A gente, através das comissões, a Comissão da Moralidade Pública que a gente tem, a Comissão de Direito Eleitoral e a Comissão de Cidadania, a gente criou ali um grupo de trabalho para organizar eventos nas escolas municipais aqui da região, levando essa fala, né, de incentivo para que os jovens fizessem seu título de eleitor, e a receptividade foi sensacional. Sensacional. A gente daí levava uma pessoa do TRE junto, a pessoa também palestrava e tal, juntamente com as pessoas da OAB, e a pessoa ali fazia seu título na hora e tal. Então, assim, tudo isso é muito gratificante para a gente. A gente vê que o fazer a diferença, né? Não eu, não a vice, não a diretoria, mas toda a OAB fazer a diferença para a comunidade é muito bacana, é muito gratificante para a gente. E esse acho que é o principal desafio, né? A gente ampliar isso, trabalhar não só de uma forma vertical, mas também horizontalizada, né? Trabalhar perante toda a comunidade e sem deixar de atender bem o advogado, cuidar do advogado, da advogada e dos anseios honorários advocatícios, preservação das prerrogativas profissionais, tudo isso sendo mantido. Eu queria destacar, Ivan e Oliver, esse aspecto prático que o Oliver nos trouxe. O que acontece, Ivan? Nós temos um juiz eleitoral que está para vir aqui no programa conosco, e você falou do Bora Votar, presidente, e nós vimos nos números a comprovação disso. Sim, o resultado foi o resultado recorde, porque aquilo surgiu de uma falta de procura dos jovens, porque entre 16 e 18 anos, você que está nos assistindo, o teu voto não é obrigatório, mas ele é opcional.
desde que você tenha feito o alistamento, se eu muito não me engano, até dia 2 de maio, que era uma data limite por causa da legislação eleitoral, independe da vontade das pessoas. E aí, acho que no ano anterior, teve esse start da campanha e os números comprovam a efetividade que foi desenvolvido um bom trabalho pelo TRE, pela Justiça Eleitoral, pela OAB, pelas instituições parceiras. Na questão feminina também, veja, o agressor, com todo o direito, ele vai responder o processo, precisa do seu advogado para fazer a defesa, ninguém aqui é contra condenação sem o devido processo legal, mas muitas vezes não existia uma atenção maior para a vítima, porque a vítima registra a ocorrência, acompanha todo o processo, e em um determinado momento processual ela é esquecida, porque fica entre a acusação, o Ministério Público e delegacia de polícia, delegado e o agressor, e a vítima precisa de suporte. Então, é importante essa efetividade. E uma fala que você tem, Oliver, que muitas vezes, Ivan, dizem, as mulheres vão dominar o mundo. A gente costuma ouvir essa frase. Na OAB, o Oliver tem essa fala bem marcante, a gente percebe que lá já é o contrário. Lá ela já nos domina há muito tempo. E a gente percebe isso nos eventos, não só na quantidade. A gente vê um curso de capacitação de ética, as mulheres são maiorias. Entrega de credencial, as mulheres são maiorias. No conselho, metade, meio a meio, por causa da cláusula de paridade que já previa-se na última eleição. E até, desculpa, Miro, mas assim, até essa cláusula de paridade a gente fez agora, existia, mas na gestão anterior a gente também fez metade, porque a gente já, mesmo não tendo obrigatoriedade, a gente entendia como correto fazer metade. Antes de qualquer obrigatoriedade já existia essa vanguarda aqui da instituição. E não é número, sabe, Ivan? Não é cabeça lá para fazer de conta. Não, é nos espaços de poderes. A gente percebe isso nas coordenações. Presidência das comissões, eu não quero aqui me arriscar, Oliver, mas assim, nunca parei para ver bem certinho, mas eu acredito que a maioria é mulher. Nas coordenações também você já mencionou. Então, assim, que bom que a instituição dá esse exemplo. E não importa se nós temos hoje o Oliver presidente, mesmo sendo homem, tem essa consciência disso, porque é um trabalho de time. Exatamente. Então, exatamente. Vai se fazendo dessa forma. E até falando ainda dessa questão da atuação da OAB perante a comunidade e extramuros, como eu digo, né? Não trabalhar só dentro da instituição da OAB, a gente participa ainda do grupo de trabalho de desburocratização da Prefeitura de Joinville, né? Uma iniciativa ali que a gente teve de levar sugestões de modificações no sistema da Prefeitura para que os procedimentos fossem mais ágeis. A Prefeitura muito bem recepcionou aquilo, foi montado um grupo de trabalho com outras entidades, e também a gente vem colhendo frutos disso, né? Todo mundo sabe a burocracia que era, e eu acho que vem melhorando muito, né? Sem entrar no aspecto político, mas isso é fato, vem melhorando muito, e tudo que a gente pode, a gente tem contribuído. Durante a pandemia, ainda na gestão anterior, a presidente ficou um pouco mais em isolamento ali, eu participei também daquele grupo que foi criado pelo prefeito, o Gabinete de Crise, né, para gerir a situação toda da pandemia, fecha, não fecha, como é que faz, o que pode ajudar. A OAB participou ativamente. Então, tudo isso a gente vem fazendo. E a nossa ideia é intensificar isso e esse trabalho e participar cada vez mais e contribuir cada vez mais para a sociedade. A OAB historicamente participa de momentos importantes. Sim. No Brasil e na nossa região. A gente tem os relatos, então a importância da OAB estar participando de um gabinete de crise, de uma pandemia, de uma desburocratização, de um OAB por elas, porque obrigatoriedade não, mas tem o compromisso, acho que não obrigatoriedade legal, mas a OAB, ela tem que estar junto, auxiliando a sociedade, sendo a voz, às vezes, dos mais humildes. Exatamente. Sabe? Porque a OAB tem essa obrigação de participar e deve fomentar em todas as áreas da sociedade. Porque a gente tem uma visão do direito, porque não quero virar um socialista aqui e dizer, né? A questão não é essa, mas a questão é de entender um pouco da sociedade como um todo, não só uma ala. E como a OAB, ela tem... Por isso que me chamou a atenção, 42
Então, é uma visão macro dos mais diversos assuntos da sociedade. Sim. Então, a OAB tem um know-how que poucas outras entidades, nada contra, mas a engenharia é específico, corretor de imóveis específico. A OAB abrange muita coisa, então é importante a participação dela pelo know-how dela. Né? Não, e olha só, Ivan, o Oliver acabou não mencionando porque tem tanta atuação, a gente até costuma dizer que tem muito mais da OAB na tua vida do que eventualmente você pensa. Sim. Uma coisa que eu lembrei aqui, anotei, um dia no site da prefeitura, alguma coisa, daqui a pouco eu vejo o Oliver, um evento que teve do voo por Joinville. Sim. Porque é importante para você, muitas vezes, não ter que ir a Verdade. Navegantes, não ter que ir a Curitiba, a gente às vezes acaba fazendo isso, né? Mas nós precisamos privilegiar o nosso aeroporto para termos maior movimentação de passageiros, de carga e maior possibilidade de voos. Então a OAB, tu olha assim e tu pensa, poxa, mas a OAB não tem ligação direta com isso. Não, direta eu acredito que eventualmente não, mas indiretamente é importante essa atuação da OAB porque é uma entidade representativa de interesses sociais, e o Oliver vai falar melhor, pode falar melhor disso do que qualquer um de nós aqui, e indiretamente também é pelos advogados, porque para o advogado muitas vezes precisa deslocar para Brasília, para São Paulo, para fins profissionais mesmo, não é nem questão pessoal, lazer, para poder desenvolver ali as suas prerrogativas, o seu trabalho, né? E é importante que tenha uma malha viária, ou no caso aeroviária, disponível, para quando precisar, possa pegar o seu carro e ir do aeroporto, nós somos a maior cidade do estado, e voar por aqui. Então são muitos exemplos, às vezes, que a gente até acaba não mencionando, mas a OAB atua em muito mais do que se imagina. Então, Oliver, E a gente procura levar também soluções. Né? Não basta só a gente reclamar. Nesse caso, por exemplo, do voo por Joinville, a gente participou de várias reuniões, inclusive com companhias aéreas ali, para por que não se voa por Joinville? Não é porque não quer. Eu acho que ninguém, em sã consciência, prefere ir até Navegantes do que sair aqui de Joinville. Se expor em risco na estrada, né, Oliver? Alto. Exatamente. Então, por que o valor é mais alto? O que a gente pode fazer para melhorar? Então, tudo isso a gente procura trabalhar. Fora as campanhas sociais que a gente faz, né? A gente fez já algumas edições de Natal, o Acender das Luzes de Natal, que foi uma ideia do Marcos, que a gente veio fazendo nos últimos anos. A gente vai lá, leva as crianças, né? Rede municipal e tal, leva lá no auditório da OAB, faz lá o teatro de fantoche, né? Faz alguma brincadeira, a gente arrecada brinquedos e no dia a gente entrega para eles, fala um bolo, um suco, sabe? A gente arrecada alimento para lar de idoso, sabe? Então tem muitas outras coisas que a gente nem fica também divulgando, assim, mas que a gente faz. É um trabalho de bastidor e de formiguinha, não vai fazer aquela diferença no mundo, mas se todo mundo fizesse, faria, né? E eu acho que faz, por menor que seja, não, faz a diferença, né? E para criança, num exemplo do Natal, pô, é fantástico. Sensacional. É transformador no Natal de uma criança carente. Sim. Porque muitas vezes a gente banaliza e não tem a consciência de como aquilo muda, de ter um contato com o Papai Noel, de receber um presente ali que talvez seja o único que ela venha a ter, né? E saber que foi o Papai Noel que deu para ela. Não importa se foi a OAB, né? Quem faz não faz pensando em buscar essa publicidade em torno da OAB, mas faz pensando em tentar pelo menos amenizar a situação daquela família carente. Sim. A OAB tem... Ela tem esse papel importante também, eu vejo, e o posicionamento dela é importante também. É difícil ser apolítico, mas eu acho que a OAB como instituição, ela tem respeitado isso, pelo menos em Joinville eu não me lembro de bandeiras, e sim, eu acho que é importante isso também como entidade, né? Acho que individualmente cada um faz o que quer, né? Mas eu acho que a OAB é referência. Eu não me lembro do OAB ser uma bandeira, tanto de A quanto de B, eu acho que também é importante. A Nacional parece que teve um pouquinho mais nos últimos tempos, eu não sei como. Eu acho que agora não tem mais. Também diminuiu, né? Porque trocou a gestão também, né? Trocou a gestão também. A OAB ser a partidária é fundamental. É fundamental. É isso que eu ia falar, Oliver. Até, tanto que assim, não pode. Ela é uma instituição política, mas não é uma instituição partidária. Exatamente. E eu sempre vejo a tua fala nesse sentido. Até eu acho que é importante esse teu esclarecimento, Oliver. Assim, eu não tenho filiação político-partidária, mas se tivesse, ninguém saberia qual é o partido. Sabe? O árbitro de futebol, ninguém precisa saber o time. Não precisa saber o time, exatamente. Então, assim, a gente sempre trabalha nisso, assim, a gente tem que atuar de uma forma isenta. Uma coisa é a gente, pessoalmente, todo mundo tem suas preferências, mas institucionalmente,
é apartidário. E eu acho que isso é fundamental. A questão nacional realmente era um pouco mais complicado aí da OAB nacional, mas as pessoas têm que entender, né? Existe a OAB nacional, a OAB estadual e a OAB municipal. Né? A gente aqui na OAB Joinville, desde as outras gestões e das últimas, nunca teve nenhum problema em relação a isso, assim, porque justamente a gente trabalha de uma forma isenta, né? E a gente acredita que tenha alguns problemas aí por vir, né? Essa eleição desse ano aí promete, né? Mas a OAB já vem se posicionando, assim, de uma forma mais incisiva, pelo menos a favor da democracia, né? Mas acredito que tudo vai dar certo sem entrar nesse campo político. Já, acho que bem lembrado. Qual é o planejamento, presidente, Mira, vocês que estão diretamente ligados, da OAB nessas eleições? Tem algo de diferente? Tem um plantão, alguma coisa da OAB pensando nessa eleição? Ou vai tocar normal? Não que seja diferente das outras eleições, né? Sim. Acho que por enquanto o planejamento é o mesmo, né? Mas a OAB sempre é convidada a participar, por exemplo, da questão das urnas eletrônicas, quando é feita a programação, a OAB sempre determina lá um fiscal, a gente sempre manda o ofício e diz, fulano, Beltrano vão ser os fiscais da OAB. A OAB participa, né? Então acho que isso é fundamental. É também um trabalho de bastidor que as pessoas também não sabem, né? Que a OAB participa. Quando tem sorteio de jurado para o Tribunal do Júri, a OAB participa, e a gente vai. A gente recebe convite ou pedido, a gente atende, porque eu acho que é importante também, né, essa participação, essa contribuição da OAB. Mas em relação à tua pergunta, assim, não existe por enquanto nada, pelo menos aqui no município, alguma coisa diferente dos demais, né? Mas a OAB já tem uma participação ativa nessa questão, por exemplo, das urnas, né, da fiscalização, do acompanhamento. E acho que no dia da apuração também, né, Oliver, acaba sendo dia da apuração convidada também, a participar. Também tem. E a gente sempre manda também representante. Que a ideia na verdade, como você mencionou, não é para ser uma eleição diferente das demais, né? O nosso planejamento, eu penso que é seguir aquilo que sempre teve. E aí, se surgirem coisas diferentes, também vai depender de uma questão de alinhamento com a seccional, com a nacional, porque também existe uma hierarquia nesse sistema OAB, né? Eu nem trato como uma hierarquia, né? Mas eu acho que cada um, se tem um problema que é nacional, não tem por que a OAB aqui ficar mandando ofício pro STF, pro presidente da República, Claro. Né, e se a nacional já se manifestou, né? Exatamente. Então a gente procura cada um atuar dentro das suas esferas. Mas a OAB também já vem se posicionando, a OAB nacional, a OAB estadual também. São pessoas que, né, a gente tem um alinhamento também dentro da instituição. Então, acredito que se tiver algum problema, a gente tem a facilidade de contato. O Rafael Horn, que é o vice-presidente nacional, é nosso, né? É aqui de Santa Catarina, de Florianópolis, né? Falei com ele hoje ainda. Então, assim, essa facilidade a gente tem. E isso também é uma forma de prestígio para Joinville, para Santa Catarina, né? Tem uma pessoa lá. E ele já exerceu, acho que 2 ou 3 vezes aí a presidência da OAB nacional interinamente nesse ano, né? O Beto Simonetti tem dado todo esse apoio também e demonstrado essa confiança também no Rafael Horn, o que também é motivo de orgulho pra gente, né? Sim, claro, com certeza. Muito bem corrigido, Oliver. Não é hierarquia, são competências distintas. Em esferas cada um na sua. Quadrado, né? Sim. Isso aí forma uma sincronia. Sim. Oliver, o nosso tempo já se adianta e nós temos um momento muito importante para a advocacia, né? Nesse mês de agosto, no dia 11 de agosto, é o dia do advogado. Isso vem, se eu muito não me engano, o Oliver me corrige se eu estiver errado, Ivan também, por favor, da data de fundação dos cursos jurídicos. Data de fundação do primeiro curso jurídico do Brasil. Que é o Largo São Francisco da USP, né? Isso. Da Faculdade das Arcadas, né? Foi constituído o curso jurídico porque as nossas instituições de ensino até então todas portuguesas. Eu acho que os jovens brasileiros, especialmente as elites, iam para a Europa, Portugal, para estudar e nós não tínhamos faculdades aqui. Eu acho que até por questões da nossa relação com a coroa portuguesa. Então é fundado são fundados os cursos jurídicos aqui no Brasil no dia 11 de agosto. E eu acho que é o dia da pendura também. Melhor mexer com isso. Dia da pendura é uma tradição, acho que se fundou lá em São Paulo, onde os jovens saíam para beber, para festar e
pendurava a conta e ficava pendurada por um bom tempo lá sem pagar. Mas, acima de tudo isso, então se convencionou o dia do advogado. Só um pouquinho, né? Vocês jovens aí não tentem, tá? Não tentem fazer isso em casa. Isso é uma prática que antigamente o pessoal, hoje em dia, não tentem. Pena que nunca foi tradição, Joinville, Santa Catarina, né? Aqui quando chegou já não tinha mais. Sim. E aí é o dia do advogado, né? Uma profissão que eu acho que tem muita função social, função democrática, função para o direito. Não por um acaso o salário do advogado, o rendimento do advogado é chamado de honorários, que vem dessa honraria. E tradicionalmente a OAB Joinville realiza ali a Semana da Advocacia. Então, Oliver, eu queria que tu falasse um pouco de como é que vai ser, depois a gente pode colocar um pouco da programação ou o link, mas queria que o presidente nos dissesse como que vai ser, porque é a nossa primeira semana da advocacia após pandemia. Sim. Então, acho que tem toda uma expectativa em torno disso. E o que foi planejado, porque eu sei que se trabalha desde o começo do ano para isso, e o que se espera, o que se pretende, o que os advogados e a comunidade, os acadêmicos podem esperar dessa Semana da Advocacia, porque não é um evento restrito aos advogados. Muito pelo contrário, né? É um evento bem aberto, bem democrático. É um evento tradicional já que a gente faz, né, sempre em agosto, justamente por causa do dia 11, como você bem colocou. E esse ano a Semana da Advocacia vai ser do dia 6 ao dia 13 de agosto. Vai começar no dia 6, a OAB, para quem não sabe, ali é no pé do Mirante, né, na Rua Amazonas, logo para quem vai subir o Mirante ali. Então a gente vai fazer uma caminhada, vai ser a primeira caminhada legal. Vai ter camiseta para os primeiros 100 inscritos. As inscrições estão abertas ainda, aproveita quem não fez a inscrição. É o momento. E a gente vai fazer daí essa caminhada. Vamos ver quem vai aguentar ali. Mas a caminhada era quadra ali ou vai subir? É pro pessoal subir, vamos ver se vai dar certo. Eu sou um que vou ficar cuidando do material ali na frente da sede. Pra distribuir água. Distribuir água, Presidente muito prestativo, né? Tem que dar um suporte. Eu queria muito subir, mas eu... Desconfio que aquele ônibus novo ali, verde, com laranja, vai lotar. Sim. Pode mandar transfusa de idioma, mandar reforço lá. Então, esse vai ser o primeiro evento da nossa Semana da Advocacia 2022. Na segunda-feira, daí terça, quarta, quinta e sexta, a gente vai ter várias palestras, seminários, workshops, que são promovidos pelas nossas comissões, e a gente no dia 11 faz a solenidade principal, que é o dia principal, né? Por ser o dia do advogado, a gente vai ter uma solenidade bem grande. Durante essa semana, daí de manhã, de tarde, de noite, sempre tem esses eventos, essas palestras, né? Eventos de capacitação na nossa sede. E no dia 11, especificamente, daí à noite, a gente vai ter ali a solenidade, a gente convida as autoridades, né? E a gente tem um auditório com capacidade para 300 pessoas, então a expectativa é que a gente lote. Devido à procura, assim, de outros anos, né? Como o Mira disse, a gente não teve... Na verdade, teve a Semana da Advocacia, mas foi virtual, né? Em 2021 e 2020, né? A última Semana da Advocacia presencial que a gente fez foi grande, foi 2019. Então, a gente está com uma expectativa bem grande, bem boa. No dia 11, também às 18h30, antes de iniciar ali essa solenidade maior da noite, a gente vai ter a inauguração da galeria nova de ex-presidentes da OAB Joinville, que já não tinha mais espaço para o quadro da doutora Tutti. E a gente fez daí com umas fotos um pouco menores, contando a diretoria também, porque eu sempre digo que ninguém faz nada sozinho, né? Então é interessante ter o nome de todos os diretores. Então, nesse dia, às 18h30, a gente vai fazer a inauguração e o descerramento da foto da doutora Tutti. Então, em seguida, às 19h, vai ter a solenidade. Nesse dia 11, a gente vai contar com a presença do Dr. Cássio Teles, que foi presidente da OAB Paraná, na OAB estadual, e ele vai falar sobre as novas regras e as novas prerrogativas profissionais da advocacia. A gente vai ter também o Pablo Arruda, vai ser um outro palestrante. E a expectativa é muito boa, assim, que tenha casa cheia. E a gente encerra a programação no sábado seguinte, dia 13 de agosto, com a feijoada ali no Rancho Timbé, que vai ser a segunda edição também, em 2019, pré-pandemia, a gente fez uma que foi lá na Tigre. Agora esse ano a gente vai fazer no Rancho Timbé, porque a gente espera também um número maior de pessoas, e o Rancho Timbé ali bem atende, né? O rancho é grande, tem estacionamento, tem um espaço muito bom. Além do que eu conheço, o Júnior também há muitos anos, a gente era peão de rodeio junto, Júnior. O Oliver tem uma vida rural assim ainda até hoje? O Júnior é bacharel em Direito.
formado na ACE, se eu não me engano. O Júnior é bacharel em Direito. Não sabia. E daí a gente aliou isso, né, também com os valores que a gente fez, que ele fez lá pra gente. E também a gente dividiu em lotes, né, 100 ingressos para cada lote. O primeiro já foi esgotado, já está quase esgotando o segundo. Então, assim, quem não comprou ainda, corre que ainda dá tempo. Também não é só para advogado, né, para advogado, familiar, para os amigos. A ideia é confraternizar, né, é um evento familiar. A gente vai ter lá uma banda sertaneja, uma banda de pagode, mas a ideia também é levar as famílias, levar as crianças, vai ter espaço kids, né? Até porque senão eu também não consigo ir, tenho 2 pequenos. 5 e 8, né? 5 e 8. E aí vai ser um evento bem bacana. Como eu disse, aquele outro que a gente fez em 2019 foi sensacional. A ideia é que esse seja ainda maior, né? As pessoas estão com uma demanda reprimida, assim, dessa questão da pandemia, né? Todo mundo esperando por um evento grande. Os eventos estão, nas mais diversas áreas, estão lotando. Então já fica o convite aí para vocês dois, para todo mundo que está assistindo a gente, entrar no site da OAB Joinville, oabjoinville.org.br, fazer a sua inscrição lá, que ainda dá tempo. A gente coloca na tela, né? Sim, a gente coloca a programação também. Isso. Isso aí. Eu acho que coloca o link, porque a programação é extensiva. Fui ver, a programação é extensiva. O link. É muito extensiva. Até por isso que eu nem detalhei aqui, passei só, porque é de manhã, de tarde e de noite. E tem eventos, por exemplo, uma terça-feira às 16 horas. Daí tem um evento no auditório, outro na sala de capacitação, outro na sala das comissões. Tem vários eventos nos mesmos horários, inclusive. Então, assim, o evento é bem bacana. Que legal. E aí, quando você vai realizar a sua inscrição, você vai acabar selecionando ali. Se são tanto, você tem que fazer uma escolha, né? Não dá para estar em 2 ambientes em locais diferentes. Isso, daí escolhe. Mas tudo isso é por causa da programação variada que foi construída ali, e realmente é uma programação não só de qualidade, mas robusta, assim. É muito evento em paralelo acontecendo, e imagino que deve ter sido um quebra-cabeça difícil lá de montar. Eu já tenho o meu ingresso da feijoada. Tô vendendo da caminhada, Oliver, por causa da questão da queda e tal, né? Acho que eu não vou poder. Cara, tu não ia subir nem com o joelho bom. Não, Pedro, tu nem comprou isso aí. Para. Tô inscrito, essa aí não. Acho que eu vou mentir ainda mais na frente do nosso presidente. Fiz minha inscrição, só que 2 coisas. Não vou conseguir subir o mirante e não vou conseguir sambar na feijoada. Que é outra coisa que ele também não conseguiria ser não. Deus do céu. Ainda bem que não vão ver essa cena ridícula, que vai ser pior que o tombo que eu levei. Sim. Mira, eu sei que a gente tá pro final, mas eu tenho eu queria trocar com o presidente. Eu sei que... Mas é sem roteiro mesmo. Inteligência artificial. Eu acho que saiu algo essa semana. Como é que a OAB tá vendo isso? Qual é a tua visão disso, Oliver? Assim, o que vai acontecer, cara? Eu acho que a inteligência artificial na área do direito, ela é um caminho sem volta, né? Mas, resumindo, ela não vai substituir nunca o advogado. Né? Tem muita coisa, o pessoal fala hoje, de contrato, porque dá para fazer contrato, não sei o quê. Duvido. Pode ser, né? Daqui a muitos anos, acho que é uma tendência, a tecnologia vai evoluindo e ela não evolui de uma forma constante, ela está evoluindo de uma forma muito rápida, né? Mas, assim, de qualquer forma, acho que substituir totalmente não vai nunca, né? Não vai nunca. E o direito é muito amplo, né? Muito amplo. Tem muitas áreas de atuação na advocacia, não é só o contrato, não é só o direito de trabalho, não é só o direito civil. Dentro do direito civil, quantas áreas tem, né? Quantas sub-áreas. Então, assim... A própria tecnologia abriu áreas pro direito, né? Exatamente, é verdade. Então, assim, acho que tem muita coisa ainda para ser caminhado até que a inteligência substitua de alguma forma, né? Ela vai contribuindo, existem hoje softwares aí que a gente tem acompanhado, e acho que não adianta a gente lutar contra o que é tecnológico, né? O que é a inovação. Não dá para ser o taxista brigando contra o Uber, né? Não adianta, tem que se adaptar. Mas, assim, substituir não vai. Assim como o táxi não acabou, né? Então, assim, tem que se adaptar. É uma questão de adaptação. Mas substituir nunca vai, na minha visão. Eu não sei se era o que tu ia fazer menção, Ivan, mas é que essa semana passada, retrasada, enfim, teve toda uma discussão de um engenheiro da Google que está meio que denunciando a inteligência artificial que o Google está desenvolvendo, que é uma gigante da tecnologia. E aí uma fala dele recente foi que essa inteligência artificial do Google contratou um advogado humano. Ou seja, olha a potência, a base de dados, a base de conhecimento que o Google tem, e a inteligência artificial entende que, não, peraí,
Eu tenho meus avanços tecnológicos, mas quando é para me proteger, eu prefiro contratar um advogado humano, né? Então, eu vou fazer, mas deixa eu consultar meu advogado aqui para ver se tá tudo certo. A importância da advocacia. Importante. Até o Google respeita. Exatamente. A inteligência artificial desenvolvida pelo Google, que dizem que é sensitiva, que tem personalidade própria e tal, mas tem prudência, né? Cuidando do próprio direito dela, né? Vai que xingo ela, então... Sim, tem tudo isso. Antes de encerrar, eu não podia deixar de mandar um abraço, presidente da OAB, e lembrar de uma... Eu não vou falar isso, vocês vão ficar bravos, acho. Uma das piores turmas de direito de todos os tempos. Não, tô brincando. É os nossos amigos que a gente se formou em 2012? A gente terminou o curso em 2012. 2012 na FCJ, capitaneada pela TUT na época, né? FCJ. O Marlon, o Hugues, Edmilson, Gustavo, Jason. Tem uma rapaziada. Fernando. Todo mundo tá advogando, né? Isso é bom, né? A gente sempre esquece alguém, mas esses aí são entre os piores colegas que eu tive em toda a minha vida. Não, tô brincando. São pessoas que a gente ainda convive até hoje, tem o grupinho do WhatsApp lá, então... Tem um vínculo. Abraço para vocês todos. O Hugues também já esteve aqui, né, Sim. conversando. Mira também, a gente se conheceu na faculdade lá. E amigos pra vida. Foi a minha pior aí. influência até hoje. Sabe que é. Amigos pra vida, a gente não poderia deixar de... Eu não poderia deixar de parabenizar. Muito bem lembrado. Parabenizar, não. Lembrar deles também, que não é pra tanto, né? Pra tanto é pra tu e os professores que lembraram. Esse sim. A Tuti é tão boa que ela conseguiu formar esses caras aqui. Ela é um fenômeno. Sucesso. Presidente, como a gente falou, é sem roteiro, né? Compromisso é com conteúdo e com espaço, dando voz a quem tem muito a que falar. No teu caso, a gente sabe da tua importância e da tua relevância, tua liderança. Eu nem sabia de toda a tua história. É bom, eu costumo dizer pro Ivan, que muitas vezes a gente, por mais que se veja com frequência, estejamos lá na OAB trabalhando 1 hora e meia, sentar, conversar, e eu percebo que tu já possui essa liderança, muitas vezes sendo consequência naturalmente lá desde o tempo da faculdade. Então, acho que isso é importante para que a gente possa te conhecer um pouco melhor. As pessoas que nos assistem, tenho certeza, acho que vai ter uma boa audiência no mundo jurídico. Você é uma pessoa que eu costumo dizer, Ivan, acho que eu, pelo menos, acabei percebendo aquela pessoa que não tem resistência, sabe? Que não... Ninguém não tem rejeição. É um cara muito bem querido por todos. Então, Oliver, fique à vontade, o microfone é teu, o espaço é teu, uma saudação final, o que tu quiseres. Eu acabei não entrando nesse assunto, mas também há uma vontade muito grande dos advogados pela sede recreativa. Eu não sei se já teve algum encaminhamento nesse sentido, eu sei que tu batalha muito por isso e muitas vezes está além da nossa vontade. Teu trabalho não é suspeito para falar, mas o espaço é livre. A gente falou da Semana da Advocacia, um pouco da tua trajetória, um pouco da tua família. Da OAB. Né? Sei que tu é um cara muito família, assim, sempre faz referência, a gente percebe nas tuas falas, né? Até na Semana da Advocacia pensa no Espaço Kids, porque tu tem filhos, o Ivan tem filhas, é uma realidade de muitos advogados. Então, fica bem à vontade. A ideia é integrar a família, né? Muitas vezes a gente que está na OAB, assim, a gente fica tanto tempo lá, né? E às vezes deixa de estar em casa, então tu fazer as famílias se integrarem, eu acho que é importante, né? E não é porque eu tenho filho, né? Mas eu acho que é importante que quem tem sinta-se à vontade. E eu acho ruim, assim, dizer, vou deixar na casa do fulano pra ir, tá ali junto, né? Claro. Curte junto, aproveita o dia junto, né? Então a ideia é fazer dessa forma que a gente possa estar realmente junto com as famílias, né? E a sede recreativa vai nesse sentido também, né? É uma intenção nossa de criar um espaço, que a OAB tenha um espaço, disponibilize para os advogados e para as advogadas aqui, para que as famílias utilizem, que a pessoa possa ir lá, possa jogar um futebol, possa fazer um aniversário, possa jogar um vôlei, enfim. Só que a gente tem que trabalhar nesse sentido, e a gente vem trabalhando desde janeiro. A gente trabalhou na gestão anterior já, né? Até foi um caso que a gente já tinha ido
foi março ali que fechou tudo, né? Praticamente, da pandemia de 2000 e... 18 de março de 2020. 18 de março de 2020. Se foi no dia 18, eu acho que foi no dia 16, mais ou menos, a gente foi em Florianópolis, 16 de março de 2020. A gente levou lá um pedido para que a gente fizesse a sede, tal. E depois mudou tudo, né? Tudo teve que ser reorçado, teve que ser... orçamento teve que ser refeito para tudo, né? Então, assim, a gente acabou não conseguindo naquela época, mas agora a gente tem trabalhado, a gente tem procurado imóveis já, inclusive, formas de viabilizar essa sede recreativa, e eu tenho certeza que no final, aí, até o final dos 3 anos de gestão, a gente vai conseguir. E quero agradecer o espaço aqui mais uma vez, né? Ivan e Mira aqui, muito obrigado pela recepção. Sigo à disposição de vocês, quiserem, né? Comentar sobre mais algum assunto também, ou num outro dia também estou à disposição. A gente, assim, na OAB, muita gente faz o trabalho, e a dificuldade que a gente tem é levar para a classe advocatícia e até para a comunidade todo o trabalho que a gente desenvolve lá dentro. Não é fácil, nem todo mundo segue as nossas redes sociais, nem todo mundo, a gente não vai... a advocacia também tem aquela questão da publicidade restrita, né? Não é qualquer coisa que a gente pode chegar e ficar falando. E eu acho que é interessante a gente ter esses canais, esses veículos de comunicação, para que a gente possa levar isso para a sociedade. O que a OAB faz? A OAB tá lá, onde é que tá, o que acontece, né? Então, eu acho que ter esse espaço para a gente falar é importante. Então, por isso, mais uma vez aí agradeço. Fica o convite aqui reforçado também para a nossa Semana da Advocacia, também é um evento bem bacana. A nossa sede fica ali na Rua Amazonas, né, no bairro Saguaçu, como eu disse, no pé do Mirante, e é a maior sede de subseção do Brasil, tirando as capitais, né, tirando sede de Florianópolis, São Paulo, Curitiba e tal, é a maior sede de subseção do Brasil. E... A estrutura ficou muito linda ali, ficou muito bom. Muito bom. E dá trabalho, né? Dá trabalho, porque não é fácil cuidar, mas é uma sede que que a advocacia de Joinville merece. Então a gente tem lá auditório, tem sala de capacitação, tem o escritório compartilhado que eu falei aqui, né? A gente tem sala de audiência, então toda a estrutura que o advogado precisa, a gente tem ali. Então, fica o convite também para que os advogados utilizem, né, a sede. A gente tem uma tabela lá de valores assim para alocação até de fora. A gente tem, porque é um espaço que precisa ser utilizado também, né? Não basta a gente estar lá só cuidando. E para o advogado ali a gente faz um desconto bem grande para que as pessoas realmente sejam incentivadas a utilizar. E a gente vem divulgando isso também. A tabela que a gente tinha de valores, a gente já reduziu na gestão anterior, foi até uma proposição minha para a diretoria de então, e agora a gente reduziu de novo, porque a gente quer realmente que as pessoas utilizem. Tem uma churrasqueira lá, que as pessoas podem utilizar. Tem um rooftop, você conhece, ali é perto, entardecer, é legal. Show de bola ali. E não é nosso, é da advocacia, de toda a advocacia. Então a gente quer que as pessoas realmente utilizem. E por isso a gente está fazendo essas ações para que as pessoas, né, estejam mais lá. A gente tem feito eventos periodicamente aí, e fica, né, o convite para que todos participem, né, se integrem. Quem tiver alguma dúvida pode acompanhar nossas redes sociais, aí acho que é importante também, a gente procura divulgar o que vem fazendo por lá. Tem Instagram, tem Facebook, Vou tem pedir o canal pro Neto, no YouTube. Enquanto tá falando, Tem ele no vai LinkedIn. colocando ali todas as redes sociais embaixo na edição. Falando agora até do YouTube, a gente... Mais um exemplo de um trabalho que a gente desenvolveu foi o debate das eleições para prefeito, né? Foi 2020, né? Isso. A gente promoveu o primeiro debate do segundo turno, né? Entre então, o candidato o Adriano e o deputado Darcy. Então foi também um evento que a gente fez transmissão pelo YouTube, que bombou ali na nossa rede social, que também é mais um exemplo daquilo que a gente vem desenvolvendo extramuros, né? Então... Como eu falei, sigo à disposição. Se alguém tiver alguma ideia, dica, sugestão, crítica, a gente está sempre aberto, né? Ninguém é perfeito. E a nossa ideia é melhorar, evoluir, crescer sempre. E nesse sentido que a gente vem trabalhando sempre por uma OAB melhor e uma classe advocatícia mais forte. Obrigado. Ivan, naquela questão do debate, ali ainda mencionado pelo Dr. Oliver, foi além da imprensa a atividade da OAB, porque estava naquela situação de pandemia, né? A gente está tentando aí recuperar a passada pandemia. Acho que nós conversamos sobre esse assunto até na época lá. Eu acho que talvez até algum dos programas, não lembro, que daí agora a memória começa a falhar. E os canais de televisão tradicionais não estavam realizando os debates. E como, imagina, uma eleição, um debate de proposição, de projetos, é importante. Então, a OAB identificando aquela carência, aquele vácuo ali, como é que faz?
Aí acabou realizando isso porque entendeu que isso era importante para a população. E aí realizando de uma forma totalmente isenta, né? Porque a instituição é absolutamente apartidária. Isso. Ivan. Fechou? Tuti! Esse programa é pra você, Tuti. Ó, eu te amo. Valeu, Tuti. Oliver, muito, muito obrigado pela tua presença, por compartilhar um pouco conosco aqui da tua agenda. Eu sei que ela é corrida, mas sei que tu fez principalmente pelas pessoas que nos assistem. Então a gente é muito grato a você que chegou até aqui agora conosco. Também teremos os nossos cortes. Nos siga nas redes sociais. Tenho certeza que o Neto já está colocando ali. Se inscreve no nosso canal, ative as notificações. E nos vemos todos na Semana da Advocacia, na Feijoada da OAB. Participe do evento, tenho certeza que vocês irão gostar, independente sendo a profissão de vocês ou qualquer outra que vocês tenham. Valeu, presidente. Valeu, pessoal. Valeu, tchau, tchau, um abraço.